No já, no lugar de bater palma, que fica difícil de achar, bora falar alguma frase igual. Que aí eu já sincronizo, eu sei que aquele é o momento de sincronizar. Sim, fala o quê? Pronto. 1, 2, 3 e... Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e primeiramente queríamos agradecer a você que assistiu o primeiro vídeo, tivemos um bom feedback, obrigado de coração mesmo. E hoje vamos continuar os temas de universidade e vamos falar sobre o porquê que o EAD não funciona no Brasil, né? Várias escolas, universidades aderiram a esse ponto para não ficar parado, né? E vemos muitas reclamações por perto, na internet mesmo, vemos muita gente falando mal sobre isso e vamos debater um pouco. É importante falar que você tem uma parte importante em todo esse processo. A aula à distância não funciona porque o processo é falho. Os professores não têm tido a formação para transmitir a aula, mas você tem falhado em absolvê-la. Isso é importante de ser ressaltado. Temos que ver também o ambiente que o aluno está estudando. Muita gente acha besteira em questão de roupa, velho. Vamos supor que sua aula online é de manhã, assim que você acorda, vamos dizer, 7h30. Você acordou com o pijama e vai assistir a aula. Aí você está deitado na cama, assistindo com o pijama. Poxa, seu cérebro vai entender que você quer dormir, pô. Ou mesmo você esteja sentado numa escrivaninha, numa mesa, assistindo. Eu acho muito importante esse ponto da roupa, velho. Você trocar de roupa, você pensar, fazer com que o seu cérebro pense que você não está ali para dormir, mas para prestar atenção, para ter foco naquilo. Não é porque mudou o local que você tem que mudar os seus hábitos, né? Se normalmente você vai para a faculdade, você vai para a sua aula no ensino médio também, você acorda, você lava o rosto, você se escova, você veste uma roupa para ir, são hábitos que você já tem. Só o fato de ser em casa não significa que você tem que largar esses hábitos, porque dá aquela sensação que não tem o mesmo grau de importância. Não há necessidade de você largar os hábitos. Pior do que isso, quando você ainda assiste a aula na hora, né? Porque eu vou para aula normalmente às 8 horas da manhã. A aula à distância começa às 8 horas. Eu reclamo que é cedo, sendo que se fosse uma aula presencial, seria o horário que eu iria para a aula. Então por que reclamar? Aí começa a aula à distância atrasado, é como o Rodrigo falou, não dá aquela importância para os hábitos iniciais que você normalmente teria. Não dá aquele foco porque é algo transmitido via vídeo, via uma tela, seja de celular, seja de computador. Que é um outro ponto que a gente vai tocar, que não é o fato de não ter computador que impede você de ter uma aula à distância, mas você largar a mão dos hábitos para iniciar a aula e você não dá aquela atenção como se fosse somente um vídeo aleatório no YouTube, sendo que é o mesmo professor que você convivia todos os dias, mostra que você tem uma parcela de culpa nisso. Porque do que adianta estudar à distância se você não vai dar aquela importância como se fosse uma aula presencial? A maturidade do aluno. O aluno com 14, 13 anos, que já não tem foco de assistir a aula presencialmente, já não tem aquela maturidade de estar na aula prestando atenção. Aquele aluno que já não tinha isso tudo para revisar o conteúdo quando chegasse em casa, fazer trabalhos, isso também pesa muito, velho. Também tem a questão, como tu falou no início do vídeo, né? Nem todo mundo tem esse hábito de estar estudando e ainda mais em casa fica completamente mais difícil. Você não tem culpa de estar estudando em casa, o professor não tem culpa de ter que se adaptar para dar aula em casa. Mas, já que é a única opção que temos, por que não tentar torná-la o mais bem proveitosa possível? Sendo o professor se adaptando para que a aula seja o mais dinâmica possível, porque é muito complicado prender o foco de alguém via vídeo, você não tem aquela encarada direcionada à pessoa, pessoa pode parecer que está prestando atenção na sua aula, mas está com uma outra aba aberta, assistindo alguma coisa aleatória enquanto você está falando com o vento e estando mutado. A dificuldade de o professor manter o foco do aluno, né? Seja em questão de aula presencial e ainda mais difícil na própria aula online. Vamos dizer assim, o professor tem todo aquele trabalho de preparar a aula, também tem isso, né? Para o aluno não assistir. Até na faculdade mesmo, vários professores reclamam, não é só no ensino médio, no ensino fundamental. E é um problema que está em todo o ecossistema das aulas. E também temos a dificuldade de acesso, né, velho?
muita gente com internet ruim, aparelho de celular fraco, vamos dizer assim, e impossibilita de estar assistindo essas aulas também. Existe uma grande dificuldade por parte dos alunos, principalmente na nossa realidade, pessoas do interior, pessoas de zona rural, porque muitos nem sequer têm internet, muitos não têm um tecnológico, seja um computador, seja um telefone, como o Rodrigo falou, que tem um pouquinho mais de hardware para que ele possa acompanhar a aula, porque não adianta ter um celular e ele não ter a capacidade de sequer rodar uma aula ao vivo. Se for para assistir uma aula onde o professor fica gravando, fica a todo momento assim, e a pessoa não consegue sequer entender, também não adianta. Aí a pessoa não tem um hardware, não tem internet, a pessoa não consegue absorver aquela aula. Mas eu vou falar uma coisa importante que talvez a maioria de vocês não saibam. O investimento para que esses alunos tivessem acesso à internet e tivessem um aparelho não é tão alto quando comparado ao custo que esse aluno traz ao Estado por mês, por ano, seja qual for a conta que você faça. Era sim um investimento viável. Existem pessoas que realmente o seu aparelho impossibilita qualquer tipo de estudo, porque é um aparelho que sequer abre qualquer coisa. Nesses casos, sim. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Não é o fato de não ter o computador que impossibilita de você estar aula online. Um celular com hardware mais ou menos, ele já consegue fazer muita coisa. Eu estou gravando esse vídeo com o celular e eu estou editando ele com o celular. Eu consigo, mesmo utilizando somente o celular, fazer tudo o que eu quero. Agora eu estou aqui, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu posso estar em Paris, eu posso estar na China, eu posso estar com um dragão cuspindo fogo, eu posso estar com um dinossauro correndo. Eu consigo, com o celular, fazer tudo o que eu quero. E não é o celular mais potente do mundo, longe disso. Tem uma diferença, né, entre aulas EAD e aulas remotas. EAD é aquela aula gravada que você assiste depois. Aulas remotas é aquela aula que você assiste naquele momento e tem uma interação com o professor. Suas câmeras estão ligadas, o professor está explicando, você pode levantar a mão e ter alguma dúvida. E também nesse quesito, você pode transformar suas aulas remotas em aulas EAD, porque tem várias universidades, várias escolas, que o professor dá aula online naquele momento, aula remota, mas ele disponibiliza para você, caso não tenha uma internet boa, né, fazer o download depois. Seja no Classroom, seja no próprio portal da escola ou universidade, não é isso? Então, aquela aula remota que você estava com dificuldade para assistir por conta ou do seu celular tá com um hardware fraco, ou por conta de sua internet fraca, você pode simplesmente, depois que passar algumas horas da aula, você ir lá e fazer o download, ou assistir mesmo já gravado, que vai consumir menos internet. Os professores também precisam aprender, né, velho? Porque muitos deles, muitos não, a maioria, vamos dizer assim, não sabe utilizar praticamente nada, computador. Vejo muitos professores que não sabem usar o computador. E o governo, as instituições de ensino, as secretarias de educação de cada estado deveriam, antes de tudo isso começar, feito um curso com os professores, né? Disponibilizado ao menos um bom hardware para o professor, seja um notebook com uma boa configuração para que ele possa dar aula. Professores de matemática, física, química, que tem muitos cálculos, ter investido em ao menos mesas digitalizadoras para esses professores. É aquilo. O principal problema do brasileiro é o jeitinho brasileiro. Aquela coisa de que eu tenho que fazer algo, independente se eu estou preparado ou não. Então, já que não pode parar tudo, para que não fique feio para as secretarias de educação, para os municípios e estados, vamos ter aula online. A gente não poderia simplesmente parar 2 meses, formar nossos professores e garantir que os alunos tivessem esse acesso. A gente simplesmente joga e espera que as pessoas que se adaptem, que deem os seus pulos para que consigam se adaptar àquilo, que não é bem assim. Não custava nada o governo, quando eu falo governo, eu me refiro a todos os níveis de governo, seja estado, seja município, seja Distrito Federal, não custava nada ter um processo de adaptação para algo que a gente nunca vivenciou, para garantir que os meses seguintes fossem produtivos. Porque não adianta simplesmente jogar uma obrigatoriedade nas costas dos professores e pedir que eles façam atividades, pedir que eles façam aulas ao vivo e jogar nos alunos a obrigatoriedade de fazer essas atividades e acompanhar essas aulas, sendo que nenhum dos lados tem essa habilidade ainda. E a gente agradece muito, principalmente quem chegou até aqui.
quem deu aquela moral se inscrevendo, quem curtiu, quem compartilhou. Se você tem algum tópico que a gente não comentou aqui, deixa nos comentários que a gente te responde, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais, aqui está o Instagram, aqui não, né? Aqui embaixo. Aí embaixo está o Instagram de nós dois, nos sigam lá, mandem direct, deem sugestões, comentem aqui o que vocês acharam interessante e aquilo que poderia ter sido acrescentado. E mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e é nóis!